Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Já vamos entrando aí, já vamos compartilhando a live. Clica nesse aviãozinho aqui, ó. Calma, eu tô acordado. Acorde, já acordei animada. Já prepara, já pega seu café aí. Já começamos a diferença aqui, ó. Ele falou assim, amor, quando o café esfriar, você joga aqui. Eu falei, não, gosto de café Tem um frio. reservatório aqui, quem já assiste a live há muito tempo sabe, né, gente? Eu ando com um reservatório do lado, que eu coloco o café na xícara e se o café esfriar... Bom dia, pessoal. Bom dia, Igor. Bom dia, Yasmin. Fica... Apóstolo Tarcísio. Saudades. Não, é robô, amor. Né? É robô, é? Você acha que a aposta acorda uma hora dessa, amor? Aposta. Saudades, meu amigo, de você. Um homem de 60 anos de idade acordado. Ele não tem 60 anos mais não, porque ele fez botox. Agora ele tá novinho. Já tem 600. Claro que tem muita view hoje. Eu tô aqui, gente, entendeu? Uma hora dessa era pra estar com 1.600. Vamos lá. Acorda pro turma. A falada aí, tá Tem vendo? conversadas aí na live. Você falada, é diferente de conversada. Falada é quando as Gente, pessoas esse homem hoje falam mal de acordou. você. Acordou assim. Bom Virada no dia. Jiraya. Virada no Jiraya, após Tarcísio. Tá vendo? Ele ainda não tá processando, ele tá só nos emojis. O robô, Após Tarcísio acorda cedo. o robô dele só manda Treina, emoji. entendeu? Faz Após treino o quê, amor? faz academia. Mas que aposta que você tá seguindo? Que é diferente. Estarei no do escalando hoje. Hoje tem escalando, gente. Hoje e amanhã. Dá tempo ainda, hein? Se você estiver Dá aqui na tempo, live. inclusive, se você assistir online. Dá tempo de você assistir online também, se você não conseguir estar. Raio, Caio está mais presencialmente. iluminado. Claro, gente. Oxe. Ó, ó. Como é que não fica? Ah, tô- Conversada. Tem conversada aí. Tem Júlia. Bom dia. Falei, o robô do aposta ele entra, manda 3 Eita, emojis. povo lindo. 3 emojis. Ainda bem que 4 tem emojis. filtro, gente. Porque zero maquiagem. Bom dia, pessoal. Vamos dar uns minutinhos pro pessoal ir chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem gente falando que o Instagram não tá avisando. Verdade, eu tenho que lembrar de mandar pra vocês aqui. O escalando é só pra quem tem empresa? Sim, pra quem pretende abrir uma empresa também, já abrir do jeito certo, né? Mas aí o online, no presencial não. No presencial é só pra quem tem empresa mesmo. Bom dia, Kaiser Rai. Bom dia, Lourdes. Eu não enxergo de longe, não, porque eu tô chegando assim, mais perto, entendeu? Bom dia, Graça, tá sempre por aqui. Bom dia, direto da Noruega. Me vai colocando aí de onde que vocês estão falando. Rai, te amo, conversada. Já mandei aqui no Telegram pra todo mundo também. Meu clã tá todo aqui, olha, menina. Seu clã? É. Sandra, manda um beijo pra mim. Beijo, Sandra. Um dia na presença do Senhor. Vamos esperar mais um pouquinho pra gente orar. Já vamos fazer uma oração. Vamos esperar mais um pouquinho. A diferença já começa, tá vendo, gente? Casal. Como que passou o Paulo Duarte? É diferente, gente. Homem e mulher é diferente. Não. Ô, gente, contar um As negócio. mulheres não é diferente, as mulheres é tudo igual. Contar- Eles inventaram o CPF pra Contar separar um uma negócio mulher pra da vocês. outra. Nós fizemos fotos, né? Foi ontem de ontem. Aí o cara tá assim, vão, gente, finge aí que vocês, né? Finge que vocês se amam. Ai, foi muito engraçado. Varginha. Já estive em Varginha. Bom dia, Rai. Bom dia, Zé. Frank também, o robôzinho do Frank tá ativo desde 5 e pouco da manhã. Sempre. Sou de Belo Horizonte. Ih, gente, ó, vocês não começam com pergunta polêmica, não, hein? Pergunta polêmica eu já respondi, esse trem do Pablo. Tá de boa. Vai atrás da resposta que eu já respondi. Vamos orar? Vamos. Pode orar, dona Rainha. Pode orar? Pai, nós te agradecemos, nós te exaltamos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Que o Senhor nos use, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui na live, cada lar aqui representado, cada família. Nós sabemos que família é projeto do Senhor. Nós abençoamos cada família, os filhos e os projetos e os sonhos de cada vida que aqui está. Nós te entregamos essa live nas suas mãos e nós te pedimos que o Senhor se faça presente em cada segundo, em cada falar, em cada atitude. Nós queremos te representar não pelo que falamos, mas sim pelas nossas atitudes. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Gratidão. Nós já estamos com 1.300. Nossa, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos começar.
Eu queria preparar. Olha a diferença, gente. Vamos falar de diferença? E como lidar com elas. Eu sou o tipo de pessoa que, para fazer uma live, eu preparo a live. Né? Eu faço o script da live, eu anoto. É até uma dificuldade dele quando a gente vai fazer os Kaiser, é que eu preparo os Kaiser junto com a equipe e eles preparam todos os scripts, né? Aí quando fala que tem que seguir, ele já faz assim, ó. Roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3. E eu sinto fluir. Ou a fumaça que esconde ele, que ele só aparece na hora. Vida aqui. Então vamos falar sobre as diferenças, começando aí. Há diferença sim, né? Nenhum casal é igual. Quase todos os casais que eu conheço. Nenhum ser humano é igual. São diferentes. Começando, eu sou bem organizada quanto à live e ele gosta. Agora mesmo eu falei, amor, vamos falar sobre o que? Deixa fluir, tipo, na live. E como que vocês lidam com essas diferenças aí? Conta aqui pra gente nos comentários. Vamos fazer um bate-papo. Primeiro perguntar, o seu marido é diferente de você? A sua esposa é diferente de você? Essa é uma pergunta que eu faço pra você hoje de manhã. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que a gente tem que casar com uma pessoa que é exatamente igual a nós, que pensa igual a nós, que acredita nas mesmas coisas que nós, que é do nosso jeitinho, que etc, etc. Só que vocês já ouviram falar daquela máxima da ciência que os opostos se atraem? Isso tem a ver com magnetismo, tem a ver com vários tipos de estudos científicos, tá? Sobre a questão dos opostos se atraírem. Não estou dizendo que no casamento é os opostos em todas as áreas, mas em algumas áreas vão ser diferentes. Porque nós viemos de perfis comportamentais, perfis emocionais diferentes, que foram colocados dentro de nós. Nós somos, quando a gente nasce, eu gosto de brincar que quando a gente nasce, a gente é um saquinho vazio desse, aí papai e mamãe vai colocando uns clipezinhos ali dentro ali, aí colocam uns no meu e fizeram o mesmo com a família dela. Cada clipe desse é uma coisa que o pai e a mãe colocou dentro de mim e uma coisa que o pai e a mãe colocou dentro dela. E são coisas diferentes. Essas diferenças é importante você ter conhecimento. Por exemplo, quando a gente está fazendo os Kaisers, tem um exercício que a gente faz, que a gente apresenta o casal. A gente vai fazer ele na live amanhã, já vou deixar claro aqui, ó. Amanhã nós vamos mandar um documento para vocês imprimirem, para vocês fazerem em casa. Interessante que ele falou de oposto aí. Os opostos, eles se atraem, mas quando você for casar ali, se você ainda não casou, as expectativas, né? Os opostos, a gente fala de, tipo, vou dar um exemplo, praia. Eu sou o tipo de pessoa que eu quero chegar e acordar às 6 horas da manhã, ir pra praia, eu gosto de praia com muita gente, com muita farofa, entendeu? E ele não gosta. A gente não tá falando daquele oposto de valores, não, tá? A Rai gosta de praia da pessoa gritando, olha o milho, olha o arrastão. E ele não gosta. Olha a muvuca. É interessante saber que quando você casa, cada um leva a sua bagagem. Yes. Né? Nós levamos as nossas bagagens. Imagina eu e Kaiser, que tínhamos a bagagem. Esse exercício que a gente vai fazer amanhã com vocês, e que a gente fez um dia, quando a pastora Ângela fez com nós dois, ela falou assim... É diferente, mas... Quando ela fez, ela falou, nunca vi. Duas pessoas assim darem certo. Darem certo, iguais. A bagagem é exatamente igual. E o que são essas coisas que foram colocadas? Alguns exemplos, tá, gente? Palavras de maldição que você pode ter recebido do seu pai ou da sua mãe. Abuso sexual que você pode ter sofrido na infância. Falta de paternidade, né? Falta de paternidade, falta de carinho, falta de amor, falta de apoio. Palavras de xingamento dentro de casa, brigas, né? Comparação. Então, se você foi muito comparado na sua infância, você foi muito comparado com seu irmão, com seu primo, com algum parente, tudo isso a gente consegue identificar. E o legal desse exercício que nós vamos fazer amanhã, que nós já estamos dando no spoiler, é que ele vai fazer você conhecer o teu marido e vai fazer você conhecer a tua esposa. A gente já tem pessoas que já são casadas já era casada há 20, 30 anos, quando fez o exercício falou, uau, a gente agora que a gente se conheceu de verdade. E quando isso é eu muito compreendo importante. a bagagem do meu parceiro,
eu consigo ter mais compreensão no dia a dia, eu consigo compreender que às vezes não, sempre as atitudes que ele vai ter vai estar relacionado com algo que ele viveu lá atrás. Muitas das vezes eu quis fazer do meu parceiro, gente, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu já passei por 2 relacionamentos, eu queria fazer deles pai. E eu demorei a entender por que eu queria transformar o meu marido em meu pai. É porque eu não tive uma paternidade bem resolvida. Então eu queria fazer a todo custo que ele fosse meu pai. Queria que ele cumprisse um papel que não era dele. Exato. Tá? Nosso marido, ele não tem o papel de ser o nosso pai, o nosso marido. Alguém até perguntou ali quem é o cabeça dessa relação. O cabeça dessa relação é Cristo. Entende? O cabeça do nosso relacionamento, cabeça do nosso casamento, cabeça da nossa família é Cristo. Não tem esse negócio de o cabeça é um ou o cabeça é o outro. Não. Mas eu sou submissa ao meu esposo, assim como manda a palavra. Só que você tem que entender que o que manda a palavra. A palavra diz o seguinte: mulher, seja submissa a vosso marido, né? Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. E aí depois fala assim: maridos, amai a vossas mulheres, estando dispostos a dar a vida por ela, tratando-a como co-herdeira, como a parte mais frágil da relação, co-herdeira contigo em Cristo. Então, o correto do texto, vamos colocar numa tradução bem brasileira e bem do jeito de agora, a tradução seria: mulheres, sujeita ao seu marido que se sujeita a Jesus Cristo. Entende? Então não é se sujeitar a um marido qualquer, não é se sujeitar a um marido alcoólatra, não é se sujeitar a um marido que te espanca, um marido que te humilha, não. É se sujeitar a um marido que sujeita a Jesus, ok? Roberta, eu não tenho nada que eu possa fazer agora pelo Recife, não. Não adianta você colocar esse monte de emoji. A submissão, gente, ela gera muita polêmica. Inclusive, quando a gente foi falar nos Estados Unidos, quando eu fui subir ao palco, alguém avisou, né? Uma mulher falou comigo assim: toma muito cuidado com o que você vai falar aqui, porque aqui as mulheres não são submissas. Aqui as mulheres mandam. Aqui as mulheres são autossuficientes, elas não dependem dos maridos. Só que a mulher, o papel dela é ser auxiliadora idônea. E eu não sou submissa a um homem que me agride, eu não sou submissa a um homem que me trata mal, eu sou submissa a um homem que me ama, como Cristo ama a igreja. Então há uma diferença nessas, porque a sociedade, né, com essa questão de feminismo e tudo mais, prega algo muito diferente de ser submissa. Eu não vou deixar homem mandar, homem não manda em mim, é eu que mando, e não existe isso. Se você ainda não casou e pretende se casar, saiba assim que você, seu marido, ele manda em você. E é gostoso ser mandada por um homem que ama Jesus. Mais do que a minha esposa. Você se sente o quê? Protegida. Então tem o maior prazer de falar: quem manda? Meu marido. Só que lembra que, presta atenção no que ela falou, que ama Jesus mais do que a ela, senão não adianta. Não adianta também você querer: eu amo ela, mas eu amo ela mais do que Jesus. Aí você vai submeter a ela e não a Jesus. Porque no final do dia, como alguém perguntou, quem é a cabeça? O cabeça é Cristo. No final do dia, tem hora que nós discordamos sobre algo e a gente fala assim: vamos orar a respeito. E orando, nós decidimos, o Senhor nos revela. Então tem dia que às vezes a Rai tá muito decidida com uma coisa, ela tá decidida: não, isso aqui é isso. E o Espírito Santo já falou algo comigo. Eu vou e falo: Espírito Santo, você vai ter que falar com ela também. Não adianta você falar só comigo. Você vai ter que falar com ela também. Aí no outro dia de manhã ela já acorda: Deus falou comigo. Porque Deus fala com ela mais em sonhos e fala comigo mais acordado. Gente, vocês têm papel e caneta aí? Eu tô com um exercício aqui. Se você tiver papel e caneta, a gente já faz exercício agora. Um exercício muito louco que vai mudar a vida de vocês. A gente vai contando um por um, amor. Eles vão só anotando o que eles são. Vai dar tempo? Lógico que dá. Rapidinho. Eu tô sentindo muito calor. Desliga ali, ó. Pega o controle lá, vai desligar. Gente, papel e caneta. Nesse exercício aqui, isso aqui faz parte da apostila dos Kaiser. Eu imprimi rapidamente para vocês aqui, É um exercício de autoconhecimento. Pode fazer sozinho. Você precisa se conhecer. Esse exercício ele é feito individual, tá? Papel e caneta. O exercício de autoconhecimento. E nesse exercício vamos identificar o que tem programado dentro de nós, tá? Você vai aprender a identificar tudo que foi colocado dentro de você, quer você queira ou quer você não queira. Vamos ver se todo mundo tem papel. Pode estar se manifestando em sua vida adulta.
Lembrando que esse exercício faz parte de todo um processo. Você usá-lo sem acompanhamento apropriado, ao invés de curar suas feridas, pode acabar piorando. Então, faz parte de um processo. Se você quiser participar desse exercício, participa e lembra que amanhã você tem que estar aqui para continuar, tá? Você não pode pegar... já acertaram, o Caio está saindo do script, sim, gente. Não estou saindo de script, não tem script. É porque tá todo mundo, que eu acho interessante, tá com Tá todo companheiro. mundo com papel e caneta. Todo mundo que faz a live já tá acostumado com papel e caneta. Mas tá com companheiro? Não é para fazer com companheiro, é individual, ué. O exercício é individual. O objetivo aqui não é você conhecer agora o seu companheiro. Quando o seu companheiro fizer o exercício, é um exercício de autoconhecimento. Você não tem como mudar a pessoa à sua volta, você tem como mudar você. Quando você identifica o porquê que você age do jeito que você age, quando você identifica o porquê você age do jeito que você age, você consegue mudar a maneira que você age ou reage às ações. Tá aí uma coisa, gente, que você que tá assistindo... Explica sobre o xingamento. Que você não vai conseguir. A gente não consegue mudar o outro. Eu mesmo passei 7 anos do meu casamento achando que o errado era o Caio, que o Caio tinha que mudar. Depois ela descobriu que e errado muitas era vezes a gente... Mas muitas das vezes a gente não assume a responsabilidade das nossas atitudes e passa o tempo todo culpando o outro é errado, o outro é isso. E você? Qual que é a sua parcela de culpa nisso? O que você tem feito para melhorar? Porque quando você muda, automaticamente o outro também muda. Yes. A gente não muda ninguém. Yeah. Você nunca vai mudar ninguém. E quando você se muda, aí você muda tudo a teu Manda o redor. exercício no grupo do Telegram. Eu vou mandar o exercício depois no grupo do Telegram, porque você não precisa imprimir ele agora. Agora você só vai precisar anotar algumas palavras, tá? Eu vou explicar para vocês aqui. Antes disso, eu só vou explicar uma coisa, contar uma coisa, por exemplo. A Rai a Rai é o seguinte, ó, sobre o nosso relacionamento. Você sabe, né, gente? Eu tava até vendo a pregação do David Leonardo ontem. Ele fala sobre o Espírito Santo controlando as nossas emoções. No momento que você vai para fazer alguma coisa assim, às vezes o Espírito Santo vai lá e te salva, né? E te evita de um constrangimento. Mas, gente, você sabe que todo relacionamento existem brigas, existem desalinhamentos que precisam ser realinhados, tá? E aí, uma coisa interessante é o quê? Que, pra mim, se a Rai virasse no meio de uma discussão e falasse assim, vai a merda, se ela falar isso pra mim, mano, eu simplesmente não vou e não tô nem aí, tipo, não acontece nada. Glória a Deus que na live nós não temos casais que agem dessa forma. Não, deixa de ser, não tem casal falso não, só casal verdadeiro. Tem casais aqui que tem autocontrole e não mandam esposeamento, não né? Tem, escuta. Amém, profetizamos. Escuta, gente, escuta. Se você mandou, não... Escuta o que eu tô falando. Se ela falar comigo, vai a merda. Mano, entra aqui e sai aqui, ok? Ponto. Se eu falar com ela, vai a merda, meu irmão, o impacto dentro dela é 50 vezes maior do que o impacto dentro de mim. E por quê? Por causa desse exercício que nós vamos fazer aqui, entende? Por causa desse exercício. Então, ó, você tem gente que tá sem caneta, tenta anotar em algum canto aí, mas a gente manda depois de alguma maneira. Eu vou falar algumas palavras, eu quero que você anote essas palavras, tá? Deixa eu só ler aqui antes, ó. Nesse exercício a gente vai aprender a identificar o que tem programado dentro de nós. Você vai aprender a identificar tudo que foi colocado dentro de você e que você queira ou não queira pode estar se manifestando agora na sua vida adulta. Lembrando que esse exercício faz parte de todo um processo. Manifestando na vida adulta, gente, quantas coisas que a gente hoje compreende que faz parte lá de trás. Vou dar um simples exemplo aqui para vocês. Quando eu percebi que a Sofia estava sobrepeso, eu fiquei assim, levei ela ao médico e a médica começou a falar, olha, nós estamos com a Sofia com pré-diabetes, tá isso, tá aquilo. E a minha despensa, ela era super lotada de todas as marcas de biscoitos recheados que vocês pudessem imaginar tinha na despensa, só que eu não comia o biscoito recheado. E aí virei uma chave que eu não tive na infância, eu tive muita escassez. Então, quando eu pude ter, eu superlotei a minha despensa de coisas que eu não comia agora, mas que para mim fazia sentido olhar e ter prazer de ver a despensa mega lotada. Engordar o marido. Então, né? Entende que é uma coisa que foi lá atrás e que se manifestou agora.
Então, compreender é muito importante, isso é muito libertador. Ó, eu vou falar uma palavra, eu e a Vou fazer também. Ó, toma aqui, pega a amarela, pega a rosa e fica amarela. Eu vou falar uma palavra e aí eu vou explicar rapidamente. O Espírito Santo vai trazer a memória se houve na sua infância ou não, tá? A gente vai falar e se houve na sua infância, você vai fazer o quê? Você vai anotar essa palavra, tá bom? Você vai anotar essa palavra, só se teve na sua infância. Se não teve na sua infância, você não pode anotar, tá? Então vamos começar. A primeira palavra, a palavra é xingamentos. Houve no lar, enquanto você era criança, ou enquanto você morou ali com seus pais, teve xingamentos? Quando a gente fala de xingamentos, é se xingaram você, ou se você viam xingando uns aos outros, ou se xingaram o teu irmão, ou se xingaram outras pessoas. Olha quanto que isso marca. Xingamentos, vagabunda, safada. Eu recebia esses xingamentos. Você chegava em casa, né, amor? Teve um dia que eu fui chamada de vagabunda, eu nunca esqueço, que eu notei em um caderno que eu tinha. Hoje, na data tal, eu acho, se eu não me engano, eu tenho esse caderno ainda. A minha mãe me chamou de vagabunda. Então, às vezes as palavras, se você tem filho, toma muito cuidado com o que você fala com os seus filhos. Uma coisa pequena pode marcar. Lógico que vagabunda não é, mas eu tô falando no sentido de burra, de lerda, que criança burra. Então, se houve xingamento na sua infância, você vai, escreve aí xingamento. Vai para a próxima. Fala aí, Edgar. Gravidez indesejada. Você tem conhecimento de que você veio de uma gravidez indesejada? Ou seja, não foi planejado. Ou você e seu parceiro, ou você, desculpa, pessoal, nós estamos falando só de você, tá? Você foi fruto de um relacionamento. Quando seu pai e sua mãe engravidou, eles não estavam casados. Então, ou seja, você é um filho que não veio de um matrimônio consagrado, não veio de um lar casado. Então, se você não foi planejado, ou se você não foi, ou se você teve essas palavras, por exemplo, da sua mãe ou seu pai falar com você, você não foi planejado. Eu tentei te abortar. Tentei te abortar várias vezes. Vamos dar exemplos aí do que a gente recebeu. O que você recebeu, amor? Eu não esperava que eu fosse ficar grávida. Eu achei que fosse um menino. Quando descobri que era menino, eu tentei abortar. O seu pai mandou eu te matar. Uma coisa muito forte, gente. Eu sempre, quando eu falo disso, eu falo: você que é pai e mãe novamente, não jogue sobre seus filhos as suas frustrações. Eles não têm a maturidade para compreender nada disso. Principalmente com relação ao seu parceiro. Não envolva o seu filho no que tem a ver com o seu parceiro. Lembra, gente, você não vai ter todos os itens aqui, tá? Não é para ter todos. Mas se você tiver algum, você vai anotar. O próximo aqui é impaciência. Se você teve no seu lar impaciência, você vai anotar impaciência. Então, você vai... tem gente que falou assim, nossa, nasci de atrevida, eu escutei isso a vida toda. Anota aí, gravidez indesejada. Se você teve isso, essas coisas, você vai anotar. Se você não teve, pula. A próxima palavra talvez você tenha. Impaciência é o que a Rai falou. Então, às vezes ela chegava em casa e não tinha paciência, não tinha diálogo, não tinha conversa, não tinha como você dialogar com a pessoa. Você já chegava e já tinha um momento de impaciência, já era vomitado um monte de coisa. Impaciência, por exemplo, eu lembro da minha infância. Uma vez a minha mãe foi na escola e a professora falou que tinha dever de casa todos os dias. E não tinha dever de casa todos os dias. Tinha dias que ela não mandava dever de casa. E dia que ela não mandava dever de casa, eu tentava explicar para minha mãe, ei, ela não mandou dever de casa hoje. A minha mãe, de jeito nenhum, ela não aceitava isso, falava que eu estava mentindo e tudo mais. Então tinha uma impaciência. Você não conseguia ter diálogo com seus pais. A gente só está falando individualmente, não está falando da esposa, cada um tem que responder individual. Essa é a sua carga, a sua, a sua bagagem. A Rai tá fazendo dela, eu tô fazendo o meu, tá? Então você teve impaciência. Fala do outro lado, meu bem. E lembra que impaciência, gente, vou tentar sempre trazer um pouquinho também para o contexto atual, que muitas das vezes a gente descarrega sobre os nossos filhos. Às vezes você estressa demais, não pelo comportamento dele, que é um comportamento de criança.
É porque você está impaciente, porque você está estressado com o seu dia a dia, com o seu trabalho, com o seu trabalho, esposa, e aí você coisa. acaba jogando sobre o seu filho tudo isso. O próximo é brigas no casamento. Você já presenciou brigas no casamento dos pais? No caso, por exemplo, eu via meu padrasto batendo na minha mãe, eu via eles discutindo, eu via tendo brigas, eu via meu pai brigando com a minha madrasta. Então, tipo, eu via essas brigas no meu lar, entende? Então, se você teve, você vai anotar, você vai escrever essa palavra. Só se você teve, tá, gente? Se você não teve, não adianta. Não é para você anotar, é só se que você teve. O próximo é abandono. Abandono, tem muitas pessoas que quando a gente chega nessa palavra aqui, a pessoa fala assim, que ela teve abandono, só que o pai e a mãe diz que não teve abandono. Abandono não é algo que quem abandonou tem que decidir se abandonou ou não. Abandono é um sentimento. Então muitas vezes você está presente, às vezes na vida dos teus filhos, e você, na cabeça deles, você os abandonou. Então, no meu caso, na minha infância, eu trago sempre exemplos meus, tá? De onde que entra. No meu caso, na minha infância, eu fui abandonado pelos meus pais com 2 anos de idade, quando eles foram para os Estados Unidos. Depois eu fui abandonado quando meu pai tinha a mansão dele, eu morava na garagem da padaria. Depois eu tive vários outros abandonos, abandono de mãe do meu filho. Eu abandono mesmo, eu me questionei a vida inteira, até uma certa fase da vida, por que que meu pai biológico me deixou? A Rai não conhece o pai biológico, é um Isso o abandono. diabo usava sempre para falar o quê? Nem o seu pai biológico te quis. Se nem ele te quis, ninguém vai te querer. Falava comigo também, mesma coisa. Próximo, fala do lado de lá. Pais ausentes. Gente, tem uma frase que é muito forte. Esses dias eu estava vendo um filme e eu vi assim, que o pior órfão é o órfão de pais vivos. Infelizmente na nossa cidade é a maioria, né, irmão? Olha o quão forte isso é. E hoje a gente vê muito isso, né? Os pais ausentes. Eu tive pais ausentes. Pais ausentes nem sempre é que você, por exemplo, às vezes você morou com seu pai a sua vida inteira, seu pai e sua mãe a sua vida inteira. No entanto, eles eram ausentes, eles não estavam lá presentes para você. A nossa cidade é uma cidade que sofre muito, gente, por ser uma cidade, eu brinco dizendo que é uma cidade de órfãos de pais vivos. A maioria, houve um grande movimento migratório de força de tarefa, é como se fosse uma guerra, sabe? Na guerra, os homens todos vão para a guerra, e aí ficam só as mulheres e as crianças. E aí aquilo ali passa a ser tipo tudo órfão de pai vivo. E por que se tira essa figura da paternidade? Porque se tira a figura de paternidade, você acaba com o relacionamento com Deus também. E a nossa cidade, Governador Valadares, a maioria mesmo, grande maioria, hoje tem diminuído um pouquinho, mas antes era a grande maioria, eles eram órfãos de pais vivos. Os pais foram para os Estados Unidos. Todos os meus amigos, todo mundo que eu conheci, os pais estavam nos Estados Unidos e nós estávamos sendo criados por algum outro parente. Lembrando, gente, que pai ausente nem precisa. Às vezes tem essa questão dos pais irem viajar, mas a gente presencia muito também a questão de estar na mesma casa, sobre o mesmo teto, celular, né? E o pai e a mãe ausente. O pai sai cedo, sai, tá dormindo, chega, tá dormindo, não tem contato. Mas e a criança, ela vai crescendo ali. fase que você tá trabalhando e que isso acontece, a gente entende. E a criança, mas mesmo assim, a gente se faz presente. Ontem mesmo, a gente tá agora, né, eu vou ter que ficar 15 dias fora. O que eu fiz? Eu deixei um chocolate escondido todos os dias para as meninas, com uma mensagenzinha. Ontem eu mandei flores para a Maria Alice. Então a gente pode se fazer presente na vida dos nossos filhos, sabe? Não seja esse pai tão ausente. A gente vai falar item por item com calma, e se não concluir hoje, a gente conclui amanhã também. Não tem problema, né, amor? Eu espero que a gente conclua hoje, vai no próximo. Palavras de acusação? Não, era humilhação. Humilhação? Do seu lado de lá mesmo. Tá. Humilhação. Quem já foi humilhado aí? Por pai ou por mãe, ou por quem criou, tá, gente? Eu já fui muito humilhada na minha Todo infância. esse exercício não é sobre pessoas de fora, não é sobre ninguém que é do contexto da rua que você morava. É a sua malinha, É tá? sobre quem bagagem. te criou, é sobre aqueles que eram responsáveis por formar o adulto que você é hoje. Então, se você não foi criado pelo seu pai e sua mãe, se foi um outro que te criou, você vai colocar isso e você ouve humilhação. E quando eu falo humilhação, mais uma vez, não é só você ter
sido humilhado, você também ter presenciado a humilhação. Tudo que eu estou falando aqui, nós estamos falando de ter acontecido com você, ou de você ter presenciado dentro do seu lar. Por exemplo, humilhação. A Rai teve muita humilhação. Quando ela chegava em casa, a mãe dela falava palavras com ela que humilhava ela. Eu mal entrava, eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo. Tem gente que tá falando, tô fudido, relaxa, tem uns que preenchem quase tudo. 13 anos, e quando eu pisava, entrava em casa, minha mãe já começava a falar palavras de xingamentos. Humilhando. E eu já também passei No dia do seu casamento, amor? Gente, eu já passei muita humilhação. Teve um dia que eu estava sentada na rua, criança, adolescente, perto de um rapaz. E eu lembro só da minha mãe chegar por trás, na pracinha, lotada, e me pegar pelo cabelo e sair me arrastando até chegar em casa. Isso é humilhação? No casamento também, enquanto eu estava casando, meu primeiro casamento, olha o poder que tem a palavra de uma mãe e a sua responsabilidade espiritual sobre a vida do seu filho. A minha mãe gritava na pracinha e falava assim: você nunca vai ser feliz, você não vai ficar casado com essa pessoa. Então, tome muito cuidado com a sua responsabilidade espiritual. Próximo, que também é bem parecido, é palavras de acusação. Palavras de acusação são palavras que pai, mãe ou quem criou ou quem passou ali aquela fase de construção daquela criança liberou sobre a vida de vocês. No meu caso, eu tinha, por exemplo, eu morei muito tempo com tio, com tias e com etc. E eu recebi até da minha mãe também palavras de acusação, acusações de coisas que você não fez. Então, por exemplo, assim, acusação, eu fui acusado de roubo várias vezes, falava, você roubou isso, você fez aquilo, você isso, você aquilo. Então, tipo, palavras de acusação, então, se você teve palavras de acusação na sua infância, você escreve aí acusação, palavras de acusação. Deixa eu só falar rapidinho aqui, que quando o Espírito Santo me incomoda e antes que a live termina, eu vi um comentário ali que falou o seguinte: a minha mãe sempre falou que eu destruía a vida dela. E eu quero te falar que você não destruiu a vida da sua mãe. Que o homem ele faz sexo e Deus faz filhos. Que você é projeto do Senhor. Que você não é acidente de percurso. É isso que nós estamos identificando. Que você não é erro, tá? Que você foi planejado. E antes mesmo, né? Que se você se formasse no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Então eu queria te falar isso, viu? Toda vez que o diabo colocar essa vozinha aí, falar disso, contar, porque o diabo ele conta várias mentiras. Você é um erro, você não foi planejado. Você vai dizer, eu fui planejado, não pela minha mãe e nem pelo meu pai. Posso não ter sido planejado pela minha mãe e pelo meu pai, mas eu fui planejado por Deus, porque o homem faz sexo, Deus é quem faz filho, tá? Vamos continuar, vamos acelerar. Palavras de maldição, esse exemplo que a Rai falou, o seu casamento vai dar errado, você nunca vai ser feliz. Isso é palavra de maldição. Palavra de maldição que eu recebi do meu pai também. Você vai ser mendigo, você vai passar fome, você vai isso, você aquilo. São palavras de maldição. Então, são palavras que o papai, uma mãe ou quem te criou te liberou, que são palavras de maldição. Tem gente que perguntou, a depressão é consequência disso? Depois nós vamos explicar o que cada uma dessas coisas geram. Não na live de hoje, na live de amanhã. O próximo aqui, bebidas no lar. Você teve bebidas no seu lar? Eu presenciei muito, gente. Meu pai, vocês vão falar assim, mas você não teve pai? Eu tive um padrasto que assumiu a minha paternidade aos 5 anos de idade, me registrou. Só que ele bebia muito, mas muito a ponto de, às vezes, eu ir na rua e ter que pegar ele jogado no chão. Ou eu ter que defender ele de policiais que agredia, dele se machucar, dele correr atrás da minha mãe com um pedaço de pau querendo bater. Então, hoje ele não bebe mais, graças a Deus. É um amor de pessoa. É uma excelente pessoa, mas a bebida transtornava ele de uma forma que eu nunca vi igual. Cigarros. Então, tinha cigarro na sua infância? Seu pai ou sua mãe fumava? Ou quem te criava fumava? No meu caso, tanto a minha mãe fumava, quanto houve um tempo que o meu pai também fumou. Meu pai também fumou, e por isso que eu falo, a autorresponsabilidade ela é muito libertadora. Um dia ele falou assim, chega, eu não quero mais fumar. E ele nunca mais fumou. Vícios, pornografia, jogos, qualquer tipo de vício, você presenciou dentro do seu lar, qualquer tipo de vício. No caso, a minha mãe foi viciada em cassino, gente, vocês acreditam? Minha mãe foi viciada em cassino e ela perdeu quase tudo em cassino. Então eu presenciei o vício de cassino
Eu presenciei vício de pornografia, tá? Então eu presenciei vários vícios que tiveram ali. Então, se você presenciou esses vícios de jogos, de azar, vícios de qualquer tipo de vícios que não seja o cigarro, que o cigarro eu coloquei numa categoria separada, que não seja cigarro e bebida, então aqui falando de jogos, pornografia, etc, você vai escrever assim, vícios e tudo mais. O próximo é drogas no lar. Tinha drogas no seu lar? Você teve o conhecimento, ou agora, talvez enquanto você era criança, você não tinha percepção de que era droga, entende? Eu lembro que quando eu era criança, eu não sabia que o que era cheiro de maconha, o que era cheiro disso, o que era cheiro de aquilo e outro. Um dia eu cheguei aqui no Brasil e aí eu tava num lugar e a pessoa falou assim, olha o cheiro de maconha. Aí eu, mas esse era o cheiro do apartamento que a gente morava. Então aí eu entendi que de fato teve lá na infância. Então se você não teve, maravilha. O próximo é bem pesado. Adultério. E muitos teve, tá? Adultério. Você presenciou adultério no seu lar? Ou você é fruto de um adultério? Você presenciou adultério no seu lar? O que é adultério? Traição. Papai traía mamãe, mamãe traía papai. Eu presenciei vários adultérios dos dois lados, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Meu pai teve um tempo da vida dele que meu pai era um homem muito promíscuo. E teve um tempo da vida da minha mãe que a minha mãe também era uma pessoa muito promíscua. Então, assim, nesse exercício a gente está identificando o que é que nós recebemos dos nossos pais. Eu estava falando com uma pessoa esses dias sobre isso, ele me contando sobre traição. Aí eu falei com ele assim, eles têm filha. Eu falei, perceba a linha, né? Aqui tá a linha. Criança nasceu, papai e mamãe se amam, papai e mamãe me amam, filhinha amada, e de repente começou a linha a entortar, né? Deus fez a gente para ser assim e de repente houve a traição. Aí a mamãe começou a falar do papai. Aí o papai já não presta e a mamãe tá falando do papai para todo mundo e a criança tem 3 anos e isso já vai desconstruindo. Então, adultério. Surras. Aí você vai anotar surra se você teve ou se você presenciou na sua infância, no seu lar, surra. Eu sei que tem gente que até aqui preencheu todos. Eu preenchi todos até aqui. Não se assuste se você tiver preenchido todos, nem se sinta mal. Lembra que o Deus vai te usar para quando você sai da prisão, você vira a chave daquela prisão que você estava. Então não se preocupa, fica tranquilo, fica em paz e não deixa nada disso aqui te magoar. Nós estamos fazendo um diagnóstico. Todo médico, antes dele poder te aplicar um remédio, te passar uma coisa, ele vai primeiro fazer um diagnóstico, ele vai pedir exames. Isso aqui que a gente está fazendo é um exame, é um autoexame. Você está se autoexaminando e nós também. Se você apanhava, tinha surra não estou falando de correção. Correção é aquela que você merecia, sabe? Aquela que você merecia? Você merecia uma chinelada. Mas feita com amor, né? Você merecia às vezes uma chineladinha, você merecia às vezes uma coisa. Surra é coisa de deixar marca, coisa de que deixa hematomas. A minha mãe mandou fazer um chicote, sabe aquela mangueirinha de soro? Os antigos tinham esse negócio de um bico de boi. E aí mandou traçar aquela mangueirinha de soro e onde aquilo pegava o sangue. Enfim, então eram surras. Se você teve fome, se você presenciou fome no seu lar, tem gente que está arrepiando, que está isso, o Espírito Santo está trazendo à memória coisas que estavam escondidas lá no seu oculto. À medida que a gente vai falando e a gente vai compartilhando experiências nossas aqui, vai liberando para você lembranças de que se aconteceu ou não na sua infância. No meu caso, enquanto era criança, não houve fome. Eu não tenho lembrança de fome, tá? Eu tive fome, eu passei fome, mas aí é depois que eu já saí de casa. Então não entra na caixinha do que eu recebi de papai e de mamãe. Papai e mamãe falhou em todos até agora, mas eles nunca tinham deixado passar fome. Já, por exemplo, teve uma fase que a gente só comeu arroz e linguiça, mas a gente tinha arroz e linguiça para comer. Teve uma fase que vocês comeram pelanca, né, amor? Sim, a minha mãe mandava no mercado comprar pelanca, que era que é pelanca, pra cá, e falava assim, ó, custava na época 50 centavos o quilo. E falava assim, vai lá e compra e fala que é para cachorro. Então eu ia, eles limpavam, acho que o açougueiro já sabia que não era para o cachorro, que era pra gente, então ele deixava sempre um pouquinho de carne e minha mãe fritava aquilo e a gente comia. Então, ponto. Próximo ponto.
Castigos exagerados. Estou com o coração apertado. Calma, gente. Fica tranquilo. Calma que tá acabando. Calma que tá acabando. Daqui a pouco chegam as palavras boas. Eu sei que até agora é só coisa negativa. Você já tá... Quem anotou quase tudo aí deve estar assim, meu Deus, como que eu tenho tudo isso dentro de mim? Isso é o que você é como um programa de computador. Você foi programado com tudo isso aqui, foi instalado dentro de você, né? Foi todos esses discos, todos esses drives já foram instalados dentro de você. Por isso é importante a gente entender ele. Castigos exagerados, sabe os antigos tinham aquele negócio, vai ficar de joelho no milho, vai ficar trancado não sei o que, vai ficar sem comer, os antigos era muito severo, né, amor? Tipo, eles faziam uns castigos exagerados, então você era a forma deles também, né? Teve uma mulher que colocou ali agora assim, e se essa mãe sou eu? Não se preocupa, não se culpe, não ainda. se julgue. Se essa mãe é você, é porque você também recebeu, é porque você recebeu isso também. Nós não estamos julgando a sua maternidade ou a sua paternidade. Nós estamos julgando agora a sua infância. Nós vamos falar ainda essa semana sobre ciclos, tá? Exatamente. Então, fica tranquilo. O próximo é maus tratos. Maus tratos é diferente de castigo exagerado. Castigo exagerado é, às vezes você aprontou e você teve um castigo desproporcional ao que você aprontou. Maus tratos é, por exemplo, no meu caso, meu pai era rico, morava numa casa top e eu morava na garagem da padaria e eu tinha duas cuecas, uma no corpo e uma lavando. Quando chovia eu não tinha nada. Quando a gente eu ganhava R$15 por semana para ajudar na padaria e descontava tudo que eu comia. Então eu não tinha nada, eu não ganhava nada. Então eu tinha que eu mesmo lavar as roupas, eu tinha que eu mesmo me virar. Isso é maus tratos. Então, tipo assim, é você negligenciar, entende? Esse é um ponto que eu falo sobre maus tratos. Você notou aqui? Maus tratos. Com exemplos? Não, vamos pro próximo. Não, vamos pro próximo. Abuso sexual. Agora é pesado, tá? Eu Presta atenção aqui, ó. Abuso sexual. Se você teve ou presenciou abuso sexual na sua infância. O que é abuso sexual? Eu estava até lendo esses dias uma matéria explicando que ao ter uma palestra de abuso sexual na escola, a maioria dos alunos perceberam que sim, eles sofreram abuso sexual. Porque tem gente que acha que abuso sexual é penetração. Não é só penetração. Aquela mãozinha de leve na sua perna. A mão passando em órgãos, a pessoa pedir para ficar pelado, olha o que é abuso sexual e a maioria das pessoas não percebe. Você presenciar seu pai e a sua mãe transando, isso é abuso sexual. Isso, entende? Inclusive, gente, não precisa nem ter a idade, criança. Se você dorme no quarto com a criança, vamos colocar que ela tem 2, 1 ano e você faz relação sexual com essa criança dentro do quarto. Ah, mas a criança está dormindo, Rai. É abuso sexual. É abuso sexual. Tá? Então, se você sofreu abuso sexual, e aí vai ser no entorno da família ou da vizinhança, geralmente. Se você sofreu abuso sexual na sua infância, eu sofri abuso sexual. Eu já contei no meu livro que eu sofri abuso sexual por parte de tias minhas. E depois eu contei no livro que está no livro que está para sair, eu contei do abuso sexual bem pior que eu recebi. Talvez seja até por isso que você não gosta que encoste no seu joelho, né? Talvez seja até por isso que eu não gosto que encoste no meu joelho. Então, abuso sexual, muita gente. Até a gente falou assim, da minha família não, mas da babá sim. É dentro do lar. Sabe por que conta aqui? Porque papai e mamãe deveriam estar protegendo você, entende? Papai e mamãe deveriam estar protegendo você. Então, se você sofreu abuso sexual de um cuidador, de uma pessoa que trabalhava na sua casa, de um tio, do seu irmão, do seu primo, no seu subconsciente está registrado que papai e mamãe não protegeu você e vocês tiveram um abuso sexual. E vocês tiveram uma ativação sexual antes da hora também. Tá? Abuso sexual não quer. Tem gente que pensa assim, que se sente culpado. Estimulado, né? Você foi estimulado muito cedo. Tem gente que se sente culpado porque ela desejava. Não, mas eu gostava. Você foi ativado sexualmente antes da hora. Então, tipo, com 8 anos de idade, eu tinha uma tia minha que vinha e deitava, e se esfregava, isso e aquilo. E eu adorava aquilo. Eu gostava, eu achava o máximo. Mas isso é abuso sexual. Isso é tão sério, gente, tão importante, que chega uma certa idade dos nossos filhos, tem um livro, que eu vou tentar lembrar para vocês o nome,
que fala que o primeiro desejo sexual do seu filho é você. É o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Então chega uma certa idade que você não pode nem dormir mais com a criança Yep. do seu lado, para não estimular essa criança. Sexualmente. Inconscientemente você acaba estimulando. Críticas. Você recebeu críticas de papai ou de mamãe? Então, se você recebeu, você vai escrever. Vocês estão conseguindo escrever, gente, tudo aquilo que vocês receberam? Tem gente que tá, meu Deus, que isso? Calma, respira. É só o começo, a gente ainda tá fazendo um diagnóstico. A gente está fazendo um exame, um autoexame, tá? Último não, melhor, ver o pai sofrer. Eu separei em 2 categorias. Então eu vi o meu pai sofrer, sim, vi meu pai sofrer muito, especialmente quando ele se separou da minha mãe e tudo mais. Ver a mãe sofrer, nossa, eu vi minha mãe sofrer demais. Vi minha mãe ser espancada por padrasto, que eu achei que ele ia matar minha mãe. Eu tive que chamar a polícia. Então, se você viu o seu pai sofrer, você vai colocar assim, pai sofrer, vi meu pai sofrer. Se você viu sua mãe sofrer, você vai colocar, vi minha mãe sofrer. Por que a gente está mapeando tudo isso, Kaiser, que teve na nossa infância? Porque eu vou explicar para você como que isso manifesta na sua fase adulta. Se você viu o seu pai a sofrer, você vai querer ser justiceiro. Se você viu sua mãe sofrer, você vai querer ser justiceiro também. Então, entenda que cada uma dessas coisas aqui, elas têm um significado, elas têm uma coisa que se representa. Por exemplo, o próximo aqui, ele gera uma coisa na sua fase adulta muito complexa. Por exemplo, comparação. Teve muita comparação na sua infância? Por exemplo, você era comparado com o seu irmão? Eu fui muito comparada, no sentido que meu pai falava assim, aqui em casa parece que o homem é a Rai. Porque a Rai corre atrás, a Rai trabalha, a Rai muito destemido, eu tinha um irmão. Então ele sempre era o menor, era sempre menos do que eu sempre era mais do que ele. Então comparação não é só comparação negativa. Tem a positiva também. Não é só comparação no sentido assim, eu fui comparado negativamente, meu pai sempre queria que eu parecesse com meu primo, minha mãe sempre queria que eu parecesse com meu irmão. Não, às vezes você é a parte, se você é a parte que você era o exemplo e eles comparavam os outros a você hoje como adulto, eu tenho certeza que você tem dificuldade de receber elogio, porque é algo que manifesta em você. Então, por exemplo, nós conhecemos uma arquiteta extraordinária, que no diagnóstico dela, ela teve poucas coisas, mas teve lá comparação, muita comparação, e na comparação ela era o modelo. E aí quando você chega para ela e fala assim, nossa, você é a melhor arquiteta que eu já vi. Ela fala, não sou não. Não sou ruim e tal. A pessoa, ela não aceita a comparação, porque ela via que a comparação que foi feita na infância causava mal para quem era comparado. Então, se você... Toda vez que eu escuto isso é muito forte, né? Quando alguém fala assim, você é muito forte, você é muito guerreira. Aí eu já fico tipo, meio que, né? Aquele aceito, não aceito. Porque eu escutei isso desde a infância. Tem gente que está preocupado, não fique preocupado. Quanto mais você conhecer a si mesmo, melhor vai ser o seu relacionamento, o seu casamento, a sua família e o mais importante, a vida dos seus filhos de hora em diante. Aquilo que você está aprendendo aqui, nós garantimos que a partir do momento que você levar isso até... Se você assistir essa semana inteira de live, isso aqui... Essa lista não vai se repetir na vida dos seus filhos. A comparação, por exemplo, também entre filhos, a gente que é mãe tem que tomar muito cuidado e entender que os nossos filhos, eles são individuais. Cada um é de um jeito. Então, cada um tem a sua parte na escola, cada um atribui de uma forma. A gente, às vezes, tem mania, meio que, às vezes, assim, sem maldade nenhuma, de falar, você viu, fulano foi melhor que você na prova. Já era. Comparou. Isso aí gera lá no subconsciente e nos neurônios de formação, tá? Pais separados. Você teve os pais separados. Isso se eles separaram enquanto você era criança, enquanto você estava tendo eles como exemplo. Se depois que você tinha 20 anos de idade, saiu de casa, papai e mamãe separou, não conta que não, porque já não estava mais na sua formação de neurônio, já não estava mais na sua formação neural ali da fase de criança. Meus pais separaram, eu tinha 2 anos de idade. Os pais da Rai não separou, então ela não teve pai separado, continua junto hoje. Agora vamos para os mais importantes. Teve amor? Você recebia do seu pai ou da sua mãe, eu te amo? Você recebia abraço carinhoso, não aquele abraço de abuso sexual. Você recebia amor? Se você recebia amor, escreve. Eu não recebia amor, não me sentia amado.
Então, eu não escrevo aqui. Então, se você se sentir amado, você escreve. Se você não se sentir amado, se você não teve palavras de amor, você não escreve. Próximo, palavras de apoio. Você consegue, meu filho, você vai dar conta. Filho, você isso. Filho, você pode muito mais. Filho, isso, aquilo. Se você recebeu essas palavras, você anota. Como eu não recebi, eu não anoto essa daqui não. Então, tipo, também não anoto. Abraços. Teve abraços na sua infância? Você tive lembra do seu pai chegar, da sua mãe chegar do serviço, te abraço do meu pai. abraçar? Então, se você teve abraço, escreve aí também. Se você teve abraço, coloca. Se você não teve essas coisas, não coloca. Carinho. Houve carinho? Tinha carinho? Que é o quê? Ah, senta aqui no colo, deixa fazer um carinho em você. Não no colo do sentido sexual, mas aquele afago, tipo a criança deitar no colo e você dá carinho. Aquele carinho de mãe com filha, né? Vem aqui, deixa eu pentear o seu cabelo. Se você recebeu, seja do pai ou seja da mãe, você vai anotar. Se você não recebeu, você não vai anotar, tá? Teve beijo, então papai e mamãe beijar, a gente beija muito nas crianças, no rosto, tá? A gente não deve, presta atenção, você não deve beijar o seu filho na boca, tá? Não deve beijar o seu filho na boca. A gente entende que quando ele é bebezinho, você quer ali beijar na boca, etc, etc. Mas a partir de certo momento, você não pode mais beijar os seus filhos na boca. Lembra do estímulo sexual? O primeiro estímulo sexual acaba sendo os pais. Então, se houve beijo, nós estamos falando de beijo de carinhoso. Sabe aquele beijo papai e mamãe? Tem papai e mamãe que é super carinhoso, que até hoje meu filho fica dando beijo no rosto. No meu caso, não tinha, também não marquei. Os pais continuam casados? No caso, os pais da Raia continuam casados. Os meus não, mas cada um casou e cada um está bem com o seu cônjuge, servem a Deus e tudo mais. Uma coisa importante, você tinha a presença de Deus no seu lar? O seu lar era um lar, não estou falando de um lar religioso, era um lar onde que havia a presença do Senhor, porque é diferente de um lar religioso, tá? Se você não teve, você não, na minha infância não tinha esse negócio de presença de Deus, não tinha Eu nada. mesmo cresci num lar cristão, religioso, escola dominical, tarde da bênção, culto, mas eu não via, não sentia a presença de Deus através das atitudes da minha mãe. Uma coisa é religiosidade, outra coisa é a presença de Deus. Eu fui entender o que era essa presença de Deus muito mais tarde, sabe? E a última coisa, que aí no caso eu tive, que era o quê? Boa relação com os irmãos. Então, apesar de eu ter uma péssima relação com meu pai, com a minha madrasta na minha infância, e a minha madrasta fazia de tudo para que eu tivesse uma relação horrível com meu irmão, para que eu e meu irmão não nos dessemos bem. Eu e meu irmão nos dávamos muito bem. Então, explica, Kaiser, lar religioso. Lar religioso é aquele negócio. Vamos para a igreja, crianças. Vocês têm que ir para a igreja, vai para a escola dominical, vai para isso, vai para aquilo. Mas não há os frutos do Espírito, não há manifestação da igreja dentro de casa. É como se você assistiu o filme A Cabana, você lembra que o pai era extremamente religioso, espancava a mãe, espancava o filho, mas dentro da igreja ele era todo certinho. Então, se não tinha a presença de Deus fora das quatro paredes da igreja, dentro da sua casa, você não tinha aqui a presença de Deus. Tem um filme que lançou agora, acho que chama Homem de Deus, eu vou lembrar o nome. É isso mesmo. Que retrata muito isso. Como é pastor. É um filme muito pesado, mas ao mesmo tempo traz muita reflexão dos dois lados, sabe? Sobre religião e Deus é amor e tudo mais. E aí o cara era pastor, e aí ele pegou, na cena do filme, o filho dele, ele viu que o filho dele saiu da igreja e foi brincar, e aí ele espancou a criança quando ele chegou em casa. Espancou, literalmente. Tá. Aí, gente, ó, acabou as palavras, tá? Nós vamos mandar a foto do meu e do da Rai lá no grupo do Telegram. E aí você vai fazer o seguinte, lembra aquilo que você... No meu caso, eu vou repetir todas as palavras rapidamente aqui, tá? Aí você puder gravar, aí você grava, tá? Vamos lá. Primeira palavra, xingamentos. Segundo, gravidez indesejada. Terceiro, impaciência. 4, brigas no casamento. 5, abandonos. Próxima, pais ausentes. Próxima, palavras de acusação. Próxima, humilhação. Próxima, palavras de maldição.
Próxima, bebidas no lar. Próxima, cigarros. Próxima, vícios, que jogos, pornografia. Próximo, drogas no lar. Próximo, adultério. Próximo, surras. Próximo, castigos exagerados. Próximos, maus tratos. Próximo, abuso sexual. Próximo, críticas. Próximo, ver o pai sofrer. Próximo, ver a mãe sofrer. Próximo, comparação. Próximo, pai separado. Próximo, aí são as positivas, amor. Próxima positiva, palavras de apoio. Próxima positiva, carinho. Próximo positivo, abraços. Próximo positivo, beijo. Próximo positivo, pais continuam casados. Próximo positivo, presença de Deus. Próximo positivo, bom relação com os irmãos. Lembrando, gente, que isso aqui, ó, que nós colocamos, não te dá direito e não é para você julgar os seus pais. Não, tá? De jeito nenhum, pelo amor de Deus, não faça isso, não vai cumprir isso aqui sobre você. Não é pra você chegar lá e falar assim, olha mãe, o que você me fez, tá vendo? Não Olha, conversa com ninguém sobre isso. Eu sou assim hoje por sua causa. Não Lembra que o seu pai e sua mãe te deu aquilo que eles tiveram também. Não conversa sobre isso aqui com ninguém ainda, tá? E que você não é juiz da vida de ninguém também, pra você ir julgando ninguém. Tudo que eu julguei na minha mãe, eu vivi e eu repeti. Nós vamos mandar isso aqui dentro do grupo do Telegram, tá? A minha folhinha, a folhinha da Rai. O exercício começou hoje e ele não terminou hoje, ele termina amanhã. Então, você vai pegar, se você não fez o exercício, eu vou deixar a live salva. Você vai fazer o exercício e você não vai mostrar o exercício para ninguém. Você não vai mostrar o exercício nem para o seu cônjuge, se ele não tiver feito também. E mesmo que ele tenha feito, não mostra para ele ainda. Não mostra para ninguém. Você vai fazer o seu e você vai guardar o seu. Você vai fazer o seu e guardar o teu. Não mostra isso para ninguém ainda. Não mostra isso para ninguém ainda. Por quê? Porque tudo isso que nós falamos, e você que teve muitos de vocês que se emocionaram ao ter que lembrar e viver essas memórias, tá? Tudo isso são feridas. Se você sofreu, se você se doeu, são feridas. Primeira vez que eu fiz também, eu chorei muito, gente. Se você se doeu, é uma ferida, tá? Uma ferida é diferente de uma cicatriz. Eu tenho cicatriz aqui na perna de quando eu botei fogo no meu calção. Uma cicatriz não dói, tá? Uma ferida dói, porque ela está aberta, ela está em processo de cura. Amanhã nós vamos fazer o processo de cura disso aqui e explicar como que cada uma dessas coisas se manifesta hoje na sua fase adulta. Como que, por exemplo, nós demos o exemplo Lembrando aí, também que se você vê junto com o seu parceiro, né? Não é para fazer nada ainda, aguarde instruções. Não compartilhe ainda, tá bom? Aguarde instruções, tá bom? Tem gente que falou, doeu muito. Não se preocupa, a dor é a fraqueza saindo do seu corpo, tá? Essa dor todinha que você sentiu, tem gente que falou assim, eu não tive nada de positivo. Pois é, você vai poder colocar o positivo nos seus filhos. Amanhã nós vamos ensinar vocês como que vocês pegam tudo isso. Então, se você não está no grupo do Telegram, gente, o grupo do Telegram é 100% gratuito, tem um link aqui na bio. Se você não está no grupo do Telegram, vá para o grupo do Telegram que a gente vai mandar. Eu tenho também, viu, gente? Pode ir lá na biografia. O exercício, a gente vai mandar o exercício e a gente vai mandar o exercício em branco, que você pode, se você quiser, imprimir e você marcar as que você tem. E depois que você marcar, eu quero que a gente vai mandar as instruções certinho lá no grupo do Telegram. Tinha tempo que eu não lembrava disso. Sempre tem coisa que o Espírito Santo ele vai trazendo a memória, A gente pede para o Espírito Santo trazer a memória no momento que a gente começa a fazer esse exercício. A gente já pede para o Espírito Santo trazer a memória mesmo. Então, calma, eu sei que pode estar doendo, mas lembra, é pelo seu bem. Porque eu vou falar uma coisa para você, tudo isso sempre esteve dentro de você. Isso aqui não entrou dentro de você porque eu e a Rai viemos e falamos disso com você. Isso já estava aí dentro de você. E aí o cara falou, dói muito. E às vezes dói muito e a gente sangra em cima de pessoas que não tem nada a ver com isso. É um ponto que a gente sempre fala. Se você não se libertar daquilo que te feriu, você vai acabar sangrando em cima de quem não te feriu. Você vai sangrar em cima dos seus filhos, você vai sangrar em cima do seu cônjuge, vai sangrar em cima das pessoas que você ama. Fudeu, meu filho já é adulto. Não se preocupa, não importa. Duas coisas, recado final, muito importante. Não culpa seu pai e sua mãe. Não se cobre. Não culpa você. Mas eu gostava do abuso sexual. Não culpa você, não culpa ninguém.
Toda culpa que vier para você, você vai jogar fora. Você vai jogar fora essa culpa. E nem e acredite em aguarde nenhuma até mentira amanhã. que o diabo te contar a respeito de nada disso, tá? Quem está conosco aqui amanhã, confirma aí, dá uma confirmação aqui. Amanhã Quem causou nos filhos, gente, a gente vai mostrar como é que você vai ressignificar isso nos seus filhos, tá? Nada está perdido, nada. Isso aqui, gente, é um hemograma. Então, é como se fosse medicina e aí você está fazendo um diagnóstico. Você está fazendo um diagnóstico, tá? É um relatório de um exame médico do seu subconsciente. Então, tá aqui. Vou pedir para vocês fazer o seguinte, faz um favor para nós. Tira um print, que eu vou deixar a live salva por causa disso para vocês. Tira um print e compartilha com todo mundo. Chama as pessoas para estarem amanhã, 6h01 da manhã. Amanhã nós vamos mostrar rapidamente um resumo de hoje. Fala pro pessoal assim, ó, assiste essa live aqui que tá gravada lá no perfil deles. E entra lá pro grupo do Telegram para você poder pegar acesso a esse material gratuito. Nós não estamos vendendo nada, tá? O objetivo disso aqui é simplesmente compartilhar com vocês e causar um impacto muito maior do que o que a gente faz presencialmente. A apostila do Escalando, ela tem mais de 60 páginas. Isso é uma página da apostila do Escalando. A apostila dos Kaiser tem mais de 60 páginas. Isso aqui é uma página da apostila dos Kaiser. Então é um processo de autoconhecimento, o prazer. Você tem que olhar para isso aqui e falar assim, uau, esse sou eu. Lembrando que quando a gente faz nos Kaiser, a gente já faz na hora, né? Tem toda uma música também, tem uma dinâmica. Tem todo um outro negócio. Nos Kaiser é diferente, a gente tá adaptando aqui por enquanto. Gente, amanhã, 6 horas. Que horas que é amanhã, gente? Pelo amor de Deus, 6 horas e 1 minuto. É 6h30 não, viu, cambada? Tem um monte de gente aí que chega na metade da live e perdeu todo o entendimento do que a gente estava fazendo. O que é isso que eles estão falando? Que palavra é essa que eles estão cruzando? O que é isso? Então, tipo, você não sabe, você não conseguiu entender isso aqui, entende? Aproveita, entra no grupo do Telegram que a gente vai mandar lá a explicação, vai mandar lá um resumo. E para quem não fez o exercício aqui ao vivo com a gente, fazer o exercício hoje de autoconhecimento, para que amanhã na live, 6 horas e 1 minuto, você venha de verdade receber a sua cura de verdade disso aqui. Kaiser, você vai curar? A raiva vai curar? Não, o Espírito Santo vai curar. Deus vai te curar amanhã disso aqui, daquilo que está te ferindo, daquilo que está te magoando, tá bom? Então compartilha, chama outras pessoas, que ajuda, seja canal de bênçãos, deixa Deus te usar, seja canal de bênção para o Senhor. Então compartilha, tira print, manda para todo mundo, manda a live para todo mundo assistir aqui. Lembrando que a gente vai fazer live até sexta-feira, né? Até sexta-feira a gente faz live junto. Sábado eu vou fazer uma cirurgia e provavelmente semana que vem nós não teremos live. Então aproveita que assim, a Rai teve a brilhante ideia da gente entregar o máximo que a gente pode essa semana, assim, para realmente restaurar relacionamentos, famílias e principalmente a vida dos seus filhos. Vamos falar ainda essa semana sobre rejeição. Se você não se curar dessas coisas aqui, quando o seu filho fizer adulto, a fichinha dele vai dar igualzinha deu a sua. Então, vamos resolver essas coisas e acabar com esse laço de repetição. Amamos vocês, por isso nós estamos aqui dedicando a primeira hora do nosso dia de graça para vocês. Deus abençoe vocês. Recado final? Que Deus te abençoe sua casa, seus filhos. Não se julgue, não julgue as outras pessoas. E guarda aí, porque amanhã a gente volta. Guarda, só começou. Amanhã a gente volta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Compartilha essa live, hein? Só um milagre.